Fala turma, nesse vídeo nós vamos explorar um pouco sobre escalabilidade vertical e escalabilidade horizontal dentro dos serviços da AWS, para a gente entender um pouco como funciona esses dois tipos de escalabilidade que nós temos e como eles são aplicados dentro dos serviços da AWS. Bom, aqui a gente tem o nosso serviço da AWS, mas antes eu quero apresentar na verdade para vocês as definições do que seria a escalabilidade horizontal e o que seria a escalabilidade vertical. A escalabilidade horizontal seria a divisão, na verdade, a geração de novas instâncias desse determinado serviço. Então seria como se fosse a multiplicação desse serviço em mais de uma instância. Já a escalabilidade vertical seria a, o aumento dos recursos dessa instância já ativa daquele serviço e fazer com que ela tenha mais disponibilidade de recursos computacionais, como uma maior CPU, uma maior memória. Então, essa seria a escalabilidade vertical. Então, é como se fosse, a analogia seria como se fosse um pilar que ele cresceu. Por isso que cresceu no nível de recursos. Por isso que o nome é escalabilidade vertical, que seria esse incremento nos recursos disponíveis nessa instância já ativa. Já essa escalabilidade horizontal seria essa multiplicação dessas torres para atender aquela demanda de carga que foi imposta ao sistema. Mas vamos prosseguir na dinâmica de eleger alguns desses sistemas aqui e apresentar para vocês como seria a escalabilidade horizontal e a vertical desses serviços. O primeiro seria o EC2. A escalabilidade horizontal do EC2 seria basicamente a geração de novas instâncias de EC2. É, vamos supor que você está operando com uma instância apenas, EC2, e você teve uma carga maior do que o natural e você precisa de mais poder computacional para atender aquela nova demanda. E você, ao invés de ter uma só EC2 rodando, você começa a ter duas EC2 rodando. Então essa é a escalabilidade horizontal de um EC2. A escalabilidade vertical do EC2 seria você ter um EC2 rodando, apenas um EC2 rodando, com uma memória de 512 megas, por exemplo, MB, e uma memória de 512 megas e um processamento de 1.1 GHz. E aí, para fazer a escalabilidade vertical, a gente poderia colocar 1 GB de memória para essa instância existente, para poder lidar com a nova carga, e progredir o CPU para 2 GHz de processamento. Isso seria a escalabilidade vertical de um EC2. Vamos pegar outro serviço aqui para a gente mostrar como seria a escalabilidade horizontal e a vertical dele. Um outro serviço seria o RDS, que é o serviço para lidar com bancos de dados relacionais dentro da AWS. O RDS, a escalabilidade horizontal do RDS seria a geração de novos bancos de dados, novas instâncias de banco de dados. O problema dessa abordagem para o RDS seria essa sincronia dos dados, que pediria, na verdade, algum tipo de mecanismo para fazer com que essas instâncias elas estejam caminhem juntas. Então, não tenho certeza, eu acredito que a AWS já tem algum tipo de recurso para fazer isso por nós, para fazer essa gestão de mais de uma instância, no caso da opção por fazer essa escalabilidade horizontal. Já tem algo construído nesse sentido, mas isso eu não tenho certeza. Mas se não tiver nada construído, a gente teria que gerenciar essa parte
de sincronização dos dados, fazer um meio que todos os dados eles tenham essa consistência eventual, então eles tenham essa direção para estarem sempre em conformidade, todos os dados estarem iguais. Mas eu vejo mais uma opção melhor para esse serviço da AWS, é a escalabilidade vertical, que a gente pode aumentar o recurso do nosso banco de dados. O nosso banco de dados ele operava com um CPU de uma determinada frequência, e aí a gente aumentou esse poderio de processamento dessa instância RDS. E é uma forma de você atender essa demanda utilizando a escalabilidade vertical, fazer o aumento dos recursos dessa instância RDS rodando. Que até faz muito sentido, porque a gente vamos colocar que o nosso banco de dados ele tinha capacidade para 1 GB e você quer mudar para 2 gigas de capacidade de tamanho de que esse banco de dados ele comporta. É, é uma possibilidade de escalabilidade vertical muito boa. Enfim, a gente teria o SQS. O SQS ele teria como escalar horizontalmente, criando essas novas instâncias, ou então a gente poderia aumentar o poderio de processamento das mensagens, aumentando os recursos da nossa instância já existente, sem precisar de criar novas instâncias. É, São esses serviços que eu acho que já é suficiente para a gente ter uma noção de como que funcionaria a escalabilidade horizontal e a escalabilidade vertical a nível de serviços da AWS, para tornar mais claro e mais tangível esses dois meios de escalar os nossos sistemas numa estrutura em nuvem, uma estrutura cloud de infraestrutura. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E é bem interessante saber, ter uma noção do que são esses termos de escala, como na verdade escala o nosso sistema, tanto horizontalmente como verticalmente, para a gente ter uma, uma assertividade maior na proposta de como lidar com as cargas para tornar o nosso sistema mais resiliente e capaz de lidar com oscilações nas cargas definidas pelos nossos usuários, pelos nossos clientes que consomem esses nossos software, esse nosso software. Então esse foi o vídeo, fique com Deus e até a próxima.